É redundante falar, às vezes, até a felicidade que eu tenho em estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor aos corações. Nós vamos tratar hoje um pedacinho sobre algumas marcas de uma igreja saudável. Amanhã nós vamos terminar essa palestra, esse seminário, e logo depois nós vamos ter a primeira aula aqui de teologia. Eu quero parabenizar a Igreja do Senhor, a pessoa do Bispo Clemair, sua família, por estarem com essa visão de crescimento. Amém? O crescimento se dá por conhecimento. Amém? E que bom que nós podemos hoje dedicar um pouco de tempo para conhecer algumas marcas, algumas demonstrações que somos uma igreja saudável. Amém? Amém? Amém. Talvez no decorrer da palestra você tenha alguma dúvida. Aí você vai levantar a mão assim, eu vou parar, você vai formular sua pergunta, tá bom? Eu vou pedir para vocês que façam perguntas pertinentes ao tema, porque eu não sei tudo que eu sei, eu não sei de nada, né? E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com meu pai. Meu pai, ele dava escola bíblica dominical e era aberta para perguntas e respostas. E tinha um irmãozinho sentado na primeira fileira, ele levantou a mão: pastor, pastor, pastor. E meu pai parou e ele tinha uma voz assim, igual do pastor Hugo: pois não, irmão, o que o senhor precisa? Quem corre mais, o vento ou o pensamento? Bom, se fosse comigo eu ia cair na gargalhada, eu não ia conseguir. Meu pai, irmão, depois nós conversamos sobre esse assunto, eu não ia conseguir fazer isso. Então vocês perguntem alguma coisa que eu esteja dentro do tema. Amém? Se tiver alguma pergunta que é totalmente fora do tema, deixa para amanhã na aula. Amanhã nós vamos ter uma aula aqui a partir das 9 da noite, é isso? Amém? Das 9 da noite nós vamos ter a primeira aula do curso de bacharel em teologia. Aí você pode trazer suas dúvidas e, na medida do possível, nós vamos estar tentando respondê-las. Amém? Amém. Bom, antes de nós pensarmos um pouquinho sobre quais são as marcas de uma igreja, nós precisamos primeiro conhecer o que é a igreja. Amém? Será que a igreja é essa estrutura linda que nós temos aqui? Será que a igreja é aquelas capelinhas no morro, na beira do rio, quando se passa de barco? Será que a igreja ela é aquela suntuosidade que nós vemos lá no Vaticano, a capela de São Pedro? Será que a igreja é isso realmente? Será que quando Deus nos ordenou edificar uma igreja, será que Ele não vai edificar esse tipo de situação? Bom, também é a igreja, também é, mas quando nós saímos daqui e você vai para o seu lar, os anjos do Senhor ficam aqui protegendo, guardando, velando, mas o próprio Deus vai com você, Ele quer caminhar com você. Então o templo que Deus escolheu não é uma estrutura física, é uma estrutura espiritual. E a estrutura física que Ele precisa utilizar é você. Amém. Deus precisa de você. Eu não sei quanto você já refletiu sobre isso, eu não sei quanto você já pensou dessa forma, mas Deus precisa de você. Abra suas Bíblias, Efésios capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 22. Amém? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício
bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Incline a sua cabeça por um instante, apenas. Senhor Deus, fala conosco esta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu quero ser essa igreja, Senhor, que tenha marcas, Senhor, de saúde espiritual. Amém. Eu quero sair daqui, Senhor Jesus, transbordando de alegria, paz, felicidade e, acima de tudo, de saúde. Por isso, ao começar por mim, Senhor, quebranta corações essa noite. Molda-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. E usa-me, Senhor, uma vez mais, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Desde que o Senhor Deus estabelece a igreja, ou estabelece a raça humana, Ele tem um desejo. Ele quer ter comunhão com o povo. Amém. E diz lá em Gênesis que na viração do dia, quando ia virando o dia, quando ia acabando o dia, Ele aparecia, sentava e conversava, e batia papo com Adão e com a Eva, porque era importante para ele a comunhão. Ele havia estabelecido um local de bênção, ele havia criado uma família abençoada e ele queria estar com essa família. Os louvores que os anjos fazem são perfeitos. A adoração que os anjos prestam a Deus é perfeita, mas Deus quer estar conosco. Amém. Amém? Amém. Deus quer estar comigo, quer estar com você. Devido ao pecado, o homem se afasta de Deus, é colocado para fora do jardim. Depois, mais uma vez, Caim comete um outro problema, e o Caim fala assim: agora tu me envias como errante pela terra, nunca mais voltarei à tua presença. Caim fala. Ele sabia o que era essa comunhão, ele sabia o que era estar diante de Deus. Passa-se tempos, novamente aparece o Senhor Deus e trata com Noé e fala: Noé, contigo eu vou estabelecer uma aliança. Toda a terra será destruída, mas eu quero estar entre os homens. Preparam a arca, os animais entram, Noé e a sua família são salvos, os demais morrem. Deus estava novamente feliz. Porém, novamente, os homens se distanciam de Deus, porque Deus não muda, irmãos. Deus não sai do lugar dele, somos nós quem saímos. Por isso que Deus pergunta para Adão: Adão, onde está? Porque o Adão saiu da posição. Amém? Somos nós que mudamos, e aí é onde nós nos enfermamos. Passa um pouquinho mais de tempo, o Senhor Deus encontra um homem numa terra idólatra. O seu pai Terá era construtor de ídolos, mas Deus vê algo em Abrão e fala assim: olha, eu quero fazer um acordo contigo. Eu vou abençoar você. Você vai ser uma bênção. Muito mais do que ter uma bênção, Abraão seria a bênção na terra. Amém? Muitas pessoas estão interessadas em ter uma bênção. É legal ter uma bênção. Construir, casar, ter filhos, comprar carros, andar de helicóptero, de avião, saltar de paraquedas, todas essas coisas que você tem na sua cabeça. É legal ter isso. É legal ter bênção. Mas o melhor é você ser uma bênção. Muito melhor. Amém. Só que só dá para ser uma bênção se Deus estiver com você. Senão você vai ter bênçãos. Agora, se Deus estiver com você, você vai ser uma bênção. E o Senhor Deus fala para Abraão: eu só quero que você saia da sua terra, se desliga da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É eu quem te guio, sou eu quem te dirijo. Uma igreja saudável é aquela igreja que primeiro ouve a voz de Deus. Segundo, é uma igreja que está disposta a abrir mão de todos os seus bens ou os seus favorecimentos. Se você olhar a história, naquela época foi logo quando Terá, o pai de Abraão, morre, e ele seria o herdeiro de tudo aquilo, de
toda aquela potência, aquela fábrica de ídolos, ele seria o herdeiro daquilo. E o Senhor Deus fala assim: eu quero convidar você a abrir mão disso. Então é uma igreja que ouve a voz do Senhor, é uma igreja que olha só para o Senhor, sai da sua terra, sai da sua parentela, se desliga de tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aonde é? Apenas confia. Amém? Amém. Apenas confie. Que difícil é confiar em Deus nos dias de hoje, não é verdade? Que difícil é descansar em Deus quando na verdade nós queremos nas nossas mãos tomar as decisões. Só que há momentos que as decisões saem das nossas mãos, e aí só dependendo do Senhor. Passa um pouquinho mais de tempo, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e vocês conhecem bem a história, e passa mais um tempinho, eles vão lá para o Egito, e Moisés o resgata, e passa todo o Antigo Testamento essa ideia, Deus se achegando ao homem, o homem desfrutando por um tempo da bênção de Deus, e logo se afastando de Deus. Vem o primeiro rei, o Reino Unido, né? Davi, Salomão, 120 anos de Reino Unido. O reino se divide, 10 tribos para o norte, que se chama Israel, 2 tribos para o sul, que passa a se chamar Judá, 2 reis, por isso que você vai ver na Bíblia, rei de Judá e rei de Israel, são coisas diferentes. Uns reis faziam o que era agradável ao Senhor e Deus abençoava, outros andavam pelos caminhos que não eram agradáveis ao Senhor e Deus os abandonava. Os assírios invadem Damasco, que era a capital do reino do norte. Logo depois, Nabucodonosor invade Jerusalém, que era o reino do sul, a capital do sul. Eles são cativos e parece que não há muita esperança. Ainda assim Deus falava com eles, profetas maiores falando, profetas menores tratando, ainda assim há esperança. Mas quando chega em determinado momento, há um silêncio, 400 anos sem Deus falar com o homem, chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Parece que Deus abriu mão e falou: não tem mais jeito. E abre mão do povo e já não fala, não conversa, já não tem assunto com o povo. Quando de repente o Senhor percebe algo está errado, eu não consigo tirar da minha cabeça de Deus, a cabeça de Deus, aquela cabeça bem enorme, eu não consigo tirar a ideia de ter comunhão com o povo. Então ele mesmo se despe, se tira o esplendor da sua glória, sendo Deus soberano, autor e redentor da nossa fé, o consumador de todas as coisas, e ele desce a parte mais baixa da terra. A parte mais baixa da terra não é o profundo da terra, que você cada vai chegar lá, não. Ele desce numa célula de sangue no útero de uma mulher, e ali no útero de uma mulher, ele não precisa da essência masculina, a gênese masculina, por isso que ele era o unigênito, único do gênero. No grego é monogênes, que quer dizer um só gênero formou aquele menino chamado Jesus. Se o ratinho estivesse lá, ele perderia o emprego, porque se fosse fazer DNA para descobrir quem era o pai daquela criança, não ia importar, porque não tinha gênese masculino. Amém. Amém? Só feminino, porque ele participava do canal ali, do cordão umbilical da Maria, então ele se alimentava por ali, então só isso. Nasce o Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Deus se manifestou em carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder e graça. Ali nasce Deus, agora despido da sua formosura, do seu esplendor de Deus, em forma de filho humano, chorão, brincalhão, amém? Comilão, amém? Tudo era motivo para se alegrar numa casa, porque uma criança alegra numa casa, não é verdade? Amém. E ele é esse motivo. Os pais participam da festa com ele, desfrutam, mas quando os pais já tinham esquecido essa ideia de que ele era Emmanuel, Deus conosco, quando os pais já esqueceram, porque nós às vezes esquecemos as coisas rápido, e lá no templo ele fala: você não sabe que eu tenho que estar aqui no negócio com meu pai? Eu vim aqui fazer algo, eu vim aqui estabelecer uma igreja. Só que a igreja estava focada para o povo de Israel. Já de João capítulo 1, versículo 11: eu veio para os que eram seus,
Para eles lá. Para aquele povo, estava focado no estabelecimento dessa igreja que seria saudável, dessa igreja que seria abençoada, dessa igreja que seria formosa, maravilhosa.